professor Júlio Merlin. Sejam bem-vindos à continuação da aula de neoplasias da medula óssea do módulo de hematologia. Nesse vídeo vamos abordar as neoplasias mieloides. As neoplasias mieloides, segundo a Organização Mundial de Saúde, elas são classificadas hoje nesses 5 grandes grupos, chamados de neoplasias mieloproliferativas, as síndromes mielodisplásicas ou simplesmente mielodisplasias, síndrome mielodisplásicas / mieloproliferativas, síndromes mieloides, linfóides com eosinofilia e as leucemias mieloides agudas. Primeiramente, nós abordaremos as neoplasias mieloproliferativas. O que caracteriza esse grupo de doenças que compõem essa categoria de neoplasias mieloproliferativas é a hiperproliferação de um ou mais tipos celulares na medula óssea. E que essa hiperplasia ou essa hiperproliferação na medula óssea vai ser refletida no sangue periférico, ou seja, nós encontramos o mesmo padrão de hiperplasia de uma determinada linhagem ou de 2 ou mais linhagens na medula óssea e também no sangue periférico, no exame de hemograma. E caracteristicamente, essas células neoplásicas, elas mantêm a maturação e a diferenciação, ou seja, não há perda de maturação e diferenciação no clone, na expansão clonal que nós observaremos dessas células tumorais ou dessas células neoplásicas. O grupo de doenças pertencentes às neoplasias mieloproliferativas são a leucemia mieloide crônica, a mielofibrose, a policitemia e a trombocitemia essencial ou trombocitose essencial. E o que diferencia cada um desses tipos de neoplasia, de doença, é exatamente o tipo de célula predominante na medula óssea e no sangue periférico, mas também a alteração citogenética presente nessas células neoplásicas. Portanto, levando em consideração então as alterações citogenéticas, nós vamos observar esses 3 tipos de possibilidades. O primeiro deles, quando a mutação é a BCR-ABL, ou seja, o cromossomo Filadélfia, nós teríamos a situação de uma leucemia mieloide crônica. Já na trombocitose essencial ou trombocitemia essencial e policitemia vera, a mutação citogenética é no gene Janus quinase 2, ou JAK2, e na mielofibrose, geralmente é uma mutação diferente das 2 primeiras, quando é uma mielofibrose primária, ou seja, ela acontece de forma primária. Por que eu digo isso de forma primária? Porque a mielofibrose pode ser em decorrência tanto da trombocitemia essencial e da policitemia vera, ou seja, pacientes com essas doenças podem evoluir para uma mielofibrose e aí levarem consigo esta mutação. Só que, obviamente, a doença primária seria ou trombocitemia essencial ou policitemia vera. Caracteristicamente, essas 3 doenças evoluem o que nós chamamos de uma fase inicial, denominada de fase crônica, que tem um tempo de evolução e de duração variável, e que podem efetivamente evoluir para uma leucemia aguda, fazendo o que nós chamamos de transformação leucêmica ou crise blástica. Independentemente da origem, elas podem evoluir dessa forma. A única que possui uma fase intermediária entre essa fase crônica e a transformação leucêmica ou crise blástica é a leucemia mieloide crônica, que passa por uma fase intermediária denominada de fase acelerada, onde a gente pode perceber que é um meio caminho entre a fase crônica e a transformação leucêmica. E essa fase ela é muito importante em pacientes portadores de LMC, por quê? Porque ela prediz uma provável evolução num tempo curto, de 6 meses a 1 ano, para uma crise blástica. Nesses pacientes é importante, aqueles que não respondem à medicação, que são os inibidores da tirosina quinase, que vão de repente para um transplante de medula óssea, é a sinalização que é o tempo máximo que se pode esperar para fazer um transplante quando aplicável. Porque o transplante de medula óssea nesses pacientes, o maior sucesso está vinculado quando ele acontece ou na fase crônica ou até na fase acelerada.
Geralmente, o primeiro momento que traz a possibilidade da presença de uma neoplasia mieloproliferativa ou de uma neoplasia da medula óssea, do tecido linfóide ou hematopoético, é o resultado do hemograma, onde ali estão presentes alterações que permitem perceber a possibilidade dessas doenças. Aqui, por exemplo, nós temos um hemograma de uma mulher de 54 anos e que tem como queixa uma coceira pelo corpo após o banho. Quando a gente observa, então, o resultado desse hemograma, o que nós podemos observar de diferente? As plaquetas estão levemente aumentadas, 550 mil. Nós vamos observar uma leucocitose leve de 15.300, sem alteração na contagem diferencial, ou seja, uma contagem diferencial dentro do padrão de normalidade. Mas a gente observa que muito fortemente um hematócrito, um volume globular elevado para uma mulher e uma hemoglobina também com valores elevados, com índices hematimétricos dentro da normalidade. Esse tipo de hemograma que eu estou apresentando aqui agora, ele é um hemograma típico para se pensar numa neoplasia mieloproliferativa, a policitemia vera. A policitemia vera, como a gente chama, caracteristicamente, ela traz consigo essas alterações. O padrão que a gente observa é exatamente isso. Às vezes, ou uma poliglobulia, às vezes não, sempre uma poliglobulia, com o valor de hematócrito e hemoglobina alta, seja para o homem ou para a mulher, né? Mas a gente observa para homens de 18,5 para cima de hemoglobina e mulheres de 16,5, ou 53 de hematócrito e 49 de hematócrito para mulheres. E a gente observa que ela é uma poliglobulia não reativa. O que seria uma poliglobulia não reativa? Ela não é dependente de estímulo de eritropoetina, que acontece, por exemplo, em pacientes tabagistas, com DPOC, pacientes que estejam em altitude, enfim. Ela está associada a uma expansão clonal de células neoplásicas mesmo. Então, não é reativa. Ela pode vir acompanhada, e geralmente vem, de uma leucocitose não progressiva. O que é não progressiva? Ela não vai crescendo, 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 crescendo à medida que a gente faz um hemograma desse paciente, mas ela pode chegar em torno de 12 a 30, 40 mil leucócitos por microlitro. E na grande maioria das vezes também vem acompanhada de uma trombocitose ou de uma plaquetose. Então, esses seriam as alterações principais que nós vamos encontrar num paciente com policitemia. A policitemia também ela pode ser uma policitemia pura, que nós vamos encontrar apenas a poliglobulia, o aumento do hematócrito, da hemoglobina, sem alteração de leucócitos e plaquetas. Mas o mais usual, o mais comum, é nós encontrarmos esse padrão que eu estou passando aqui nesse momento. Um outro tipo de neoplasia mieloproliferativa, a trombocitemia essencial, ela já carrega alterações bem apropriadas e particulares. E qual seria a alteração maior presente nesse grupo de neoplasia? Seria exatamente a plaquetose ou a trombocitose. Nós vamos observar que grande parte das vezes ela vem isolada, sem alteração de série vermelha, de série branca, mas ela é progressiva. Se nós repetirmos esse hemograma com intervalos regulares de 60 a 90 dias, que é o que deve ser feito para acompanhar esses pacientes, nós vamos observar que pode haver um acréscimo progressivo do número de plaquetas, podendo chegar às vezes a 2 milhões, 3 milhões de plaquetas. Então, o padrão de um paciente com trombocitose essencial é exatamente um hemograma com essas características aqui. E na mielofibrose, também chamada de mieloesclerose, as alterações do hemograma que chamam atenção para essa doença seriam exatamente um paciente com anemia, né, com a presença de reação leucoeritroblástica. Só para lembrar todo mundo, o que é a relação leucoeritroblástica? É a presença de eritroblastos na circulação, muitas vezes acompanhados de precursores mieloides, tipo metamielócito, mielócitos. Então isso é chamado de reação leucoeritroblástica. E acompanhado geralmente de uma leucocitose também não progressiva, de elevação progressiva, mas ela está presente, e na grande maioria das vezes com trombocitose também, mas podendo haver trombocitopenia ou plaquetopenia. Uma característica interessante na mielofibrose é a presença de células em gota, ou dacriócitos, como queiram, células em lágrimas, né? Por quê? Porque grande parte desses pacientes, em virtude da fibrose da medula óssea,
ocorre então o que nós chamamos de hematopoese extramedular. E toda vez que ocorre a hematopoese extramedular, a saída da hemácia para o sangue periférico, nos locais onde estão sendo produzido o tecido hematopoético, nós vamos observar então que essas células saem num formato, ou ficam no formato quando saem de gota ou de lágrima. Então isso eu não diria que é patognomônico, digamos, de mielofibrose, mas é muito consistente com mielofibrose quando a gente acha células em gota ou em lágrima, ou dacriócitos, na presença de pacientes mais idosos, porque a mielofibrose normalmente evolui nesses pacientes com anemia e com reação leucoeritroblástica presente. Lembrando que a mielofibrose ela pode ser primária, né? É chamada também de metaplasia agnogênica, mas ela pode ser também oriunda de pacientes de trombocitose essencial, de policitemia vera, que evoluem para fibrose da medula óssea. Já nesse caso aqui, o resultado do hemograma mostra um padrão um pouco diferente do que a gente viu naquele primeiro hemograma. Nós vamos observar que na série vermelha existe uma anemia moderada, né, uma hemoglobina de 10,1, do tipo normocítica normocrômica. Na série plaquetária, uma plaquetose importante de 110 mil plaquetas por microlitro, mas o que chama bastante atenção é o leucograma, onde nós vamos observar uma leucocitose de 141.300 leucócitos, com um desvio à esquerda não escalonado, ou seja, presença de mielócitos, metamielócitos, bastonetes, diferenciando isso de um processo infeccioso na maioria das vezes, até porque esse paciente não tem clínica de infecção. As queixas desse paciente é uma dor abdominal do tipo pontada e um cansaço, principalmente após jogo de futebol. E a gente observa aqui uma basofilia bastante interessante, de 7 basófilos por microlitro. Aqui vale a pena chamar a atenção duas coisas: o desvio à esquerda não escalonado, com leucocitose, e a basofilia. A basofilia é uma alteração que não acontece com muita frequência, e toda vez que ela aparece dessa forma aqui, digamos assim, com um valor bem interessante, aumentado, deve ser descartada a hipótese de leucemia mieloide crônica. Quando partimos então para a avaliação da lâmina corada desse paciente, a gente observa esse padrão de esfregaço aqui, que é tipicamente de uma LMC, ou seja, uma população leucocitária muito grande, principalmente às custas de precursores mieloides, células mieloides. E a gente pode observar aqui os vários graus de maturação: bastonetes, metamielócitos, mielócitos, promielócitos. Vamos observar aqui basófilos em grande quantidade, até por isso a contagem era alta. E a gente pode enxergar também blastos. Isso vai depender principalmente da quantidade de células no sangue periférico ou da leucocitose no sangue periférico. Quanto mais intensa for a leucocitose do sangue periférico, maior a probabilidade de nós encontrarmos células blásticas também, mas na grande maioria das vezes inferior a 10% do total das células leucocitárias contadas. Então, a leucemia mieloide crônica tem essa característica. Aqui nós podemos ver mais de perto quais são os tipos de células presentes, né, como promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastonetes. Aqui tem um linfócito, né, que grande parte ou frequentemente vão estar presentes na lâmina do paciente com LMC. É isso que traz principalmente as características do hemograma desses pacientes. Então a gente vai falar um pouquinho da leucemia mieloide crônica. Eu acho sempre interessante a gente observar quais são as características gerais de cada uma dessas neoplasias, levando em conta o hemograma, que é o primeiro momento, né, como a gente comentou já, de suspeita de uma doença neoplásica da medula óssea. Então, quando a gente avalia um paciente com LMC, o que a gente pode encontrar de alterado? No eritrograma, nós vamos poder encontrar anemia discreta, geralmente normocítica ou normocrômica, uma anemia moderada, depende da fase de evolução da doença que esse paciente está. A anisocitose pode estar presente e a presença de eritroblastos também.
No leucograma, nós vamos observar geralmente uma leucocitose, grande parte das vezes acima de 25 mil leucócitos por microlitro, mas podendo ultrapassar facilmente 100 mil leucócitos. Não é incomum nesses pacientes nós encontrarmos 300, 400, 500, 700 mil leucócitos por milímetro cúbico no hemograma. E às custas, principalmente na contagem diferencial, de granulócitos em todos os seus graus de maturação, mas tendo aquilo que nós chamamos de desvio à esquerda não escalonado, a presença de mielócitos, metamielócitos, bastonetes em aproximadamente 40% ou mais das células presentes. A presença de blastos pode se apresentar, geralmente menor que 10%, como eu comentei há pouco, depende logicamente da leucocitose presente nesse hemograma. Se nós tivermos um hemograma lá com 300, 400, 500 mil leucócitos, é bem possível que apareçam mais blastos do que um hemograma com 100, 150 mil leucócitos. E a fosfatase alcalina leucocitária, normalmente nesses pacientes, ela está diminuída. Isso é o que diferencia muitas vezes de uma reação leucemóide, quando nós temos lá uma leucocitose, às custas de granulócitos também, mas por um processo infeccioso bacteriano na grande maioria das vezes. E o plaquetograma desse paciente vai demonstrar geralmente trombocitose, na maioria dos casos, também trombocitoses grandes, às vezes acima de 1 milhão, 3 milhões, 4 milhões de plaquetas por microlitro. Nesse hemograma que nós vimos ali, esse paciente tinha 710 mil plaquetas. E raramente tem trombocitopenia o diagnóstico, o que às vezes é um mau prognóstico. Então, nós vamos observar que nesses pacientes com leucemia mieloide crônica, um padrão esperado do hemograma é esse que nós acabamos de comentar. Isso aqui é um tubo de hemograma de um paciente com LMC, em que vocês podem ver a camada de leucócitos, o creme leucocitário aqui presente. Se todo mundo lembra que a gente desconta do hematócrito aquela quantidade branquinha que fica no hemograma, no hematócrito, né? que aparece e que representa a camada de leucócitos propriamente dita. Aqui a gente pode observar então uma medula óssea de um paciente normal. Observem a característica, a predominância do tecido hematopoético, do tecido gorduroso, mais ou menos 50%, né, o que a gente imagina sempre ter. E aqui comparado com um paciente com LMC, onde nós vamos ter uma medula óssea hipercelular. Aqui seria normocelular ou normoplásica, aqui hipercelular ou hiperplásica. Percebam que quase não tem tecido gorduroso conjuntivo de sustentação e praticamente toda a medula está preenchida por tecido hematopoético. E quando a gente olha aqui o predomínio de células desse tecido hematopoético, são os precursores mieloides. Então, isso é uma medula óssea típica hipercelular ou hiperplásica de um paciente com leucemia mieloide crônica. Quando nós olhamos um paciente com leucemia mieloide crônica, quanto à evolução da doença, desde o seu diagnóstico, nós podemos entender nesse formato aqui. Ao diagnóstico, quando temos um hemograma com aquele padrão de precursores mieloides, leucocitose, plaquetose, anemia, etc., nós entendemos que esse paciente está numa fase chamada de fase crônica. Se vocês lembrarem, é uma característica comum a todas as neoplasias mieloproliferativas, né? E depois, isso demora em torno de uns 3, 5 anos, num paciente tratado ou não tratado. Obviamente, aqueles pacientes que hoje respondem bem ao mesilato de imatinib ou aos inibidores de tirosina quinase, esse tempo é muito mais prolongado. Tem pacientes que estão com 15, 16 anos nessa fase e sem vestígios da doença mais, né? A gente só não sabe se isso vai ser para sempre ou não, se interromper o uso do medicamento. Mas geralmente ele vai ter então um tempo de fase crônica de 3 a 5 anos. Ele vai por uma fase acelerada que pode demorar de 3 a 18 meses, em média, e aí evoluir para a fase aguda ou crise blástica, que nós chamamos, ou transformação leucêmica, que aí então seria a fase terminal dessa doença, se tratando que ela se transforma numa leucemia mieloide aguda ou numa leucemia linfóide aguda. Obviamente, isso vai refletir os tipos de células presentes e predominantes no sangue periférico, como a gente já abordou. A presença de precursores mieloides em todos os seus graus de maturação.
metamielócitos, bastonetes, mielócitos, mieloblastos, basófilos, eosinófilos também podem estar presentes, porque estimula, logicamente, a proliferação da linhagem mieloide ou granulocítica. Aqui mais uma vez o padrão de esfregaço de um paciente com LMC. Percebam que eu posso ter aqui e tenho as várias fases de maturação dos granulócitos, bastonetes, metamielócitos, mielócitos. Aqui nós temos basófilo, que geralmente está presente nesse tipo de neoplasia. O laboratório clínico tem uma relevância muito grande no acompanhamento desses pacientes durante a fase crônica, principalmente, no sentido de se saber se essa doença está controlada ainda ou se ela está evoluindo para crise blástica, que é como eu comentei há pouco, que é o momento máximo até a fase acelerada de se fazer um transplante de medula óssea quando pertinente. Então a gente pode observar aqui que existem critérios para se pensar que esse paciente está saindo da fase crônica e evoluindo para a crise blástica, ou está na crise blástica, desculpem, está na fase acelerada evoluindo para a crise blástica. Então, o que pode chamar a atenção? Uma leucocitose intensa superior a 100 mil leucócitos, mesmo na vigência de tratamento, ou seja, refratário ao tratamento, uma anemia progressiva concomitante, trombocitopenia não associada à quimioterapia ou uma trombocitose acentuadíssima. Então, aquele paciente que ou tinha trombocitose e começa a fazer trombocitopenia ou aumenta muito a trombocitose. A contagem de blastos e promielócitos é superior a 10 a 20%, porém menor que 20%. Uma basofilia acentuada, às vezes superior a 20% no sangue periférico. E anormalidades citogenéticas adicional, além do cromossomo Filadélfia. Isso aí, logicamente, é feito pela citogenética. Então, isso aqui é um quadro, digamos que quando apresentam esses critérios aqui colocados, grande parte das vezes se suspeita que esse paciente está saindo da fase crônica, entrando na fase acelerada e, obviamente, daí para frente há uma grande chance, num tempo curto ou médio, de ele evoluir para a transformação leucêmica ou para a crise blástica. Aqui nós temos uma demonstração, então, da translocação entre o braço longo do cromossomo 9 e do cromossomo 22, ou seja, envolvendo os genes ABL e BCR, né? E a gente observa, então, que esse cromossomo mutado, 22 mutado, que recebe o cromossomo ABL, esse aqui é chamado de cromossomo Filadélfia. Então, nós teríamos aqui a caracterização citogenética dessa leucemia. Dependendo do local de quebra de inserção do cromossomo ABL com o cromossomo BCR, nós vamos observar que a proteína gerada quimérica desses pacientes, ela tem um tamanho que pode variar de 190 kilodaltons a 210, 230. E é esse tamanho dessa proteína quimérica que vai determinar qual é o tipo neoplásico presente nesses pacientes. Então, na leucemia mieloide crônica clássica, cromossomo Filadélfia positivo, nós vamos observar que a produção da proteína quimérica é uma proteína de 210 kilodaltons, ok? Quando nós temos, por exemplo, pacientes com um BCR-ABL com uma proteína quimérica de 190 kilodaltons, isso está normalmente associado a pacientes com leucemia linfoblástica aguda com cromossomo Filadélfia positivo. E também, quando ela atinge um comprimento, um tamanho de 230 kilodaltons, nós vamos observar que isso está associado à leucemia neutrofílica crônica, que é uma variante de neoplasia mieloproliferativa com características um pouco diferentes da LMC. Não existe o desvio à esquerda não escalonado, a presença predominante são de neutrófilos mais maduros e assim por diante. Então vejam que o que eu queria mostrar aqui para vocês é que o cromossomo Filadélfia, quando ele existe, ele pode ser quebrado, essa translocação, essa quebra pode acontecer em vários pontos desses genes envolvidos, que é o ABL e o BCR. E dependendo do tamanho da proteína quimérica resultante, ele pode gerar neoplasias diferentes. Lembrando que na NMC clássica, o tamanho dessa proteína é de 210 kilodaltons. Eu mostrei há pouco para vocês uma citogenética feita por banda G, onde a gente tem lá a alteração cromossômica visível no cromossomo 22, que era o Filadélfia,
E aqui eu trago para vocês o FISH, né? A hibridização in situ por fluorescência, em que a gente pode observar então os cromossomos BCR-ABL aqui, os genes BCR-ABL juntados aqui nesses pacientes. Quem tem muito facilmente a gente pode observar. E aqui seriam células normais, né? Esse exame é bastante feito hoje no acompanhamento dos pacientes com LMC, que fazem uso de medicamentos, principalmente os inibidores de tirosina quinase, para acompanhar a remissão, quando presente, a remissão molecular desses pacientes ou a remissão citogenética. Aqui eu trago então um hemograma que apresenta, por exemplo, uma leucocitose também grande, de 54 mil leucócitos por microlitro. Toda vez que a gente passa de 50 mil leucócitos por microlitro, tem que acender uma luzinha amarela, levando em conta a possibilidade, de repente, de uma leucemia, principalmente de uma LMC. Aqui é uma mulher de 24 anos, mas percebam que essa mulher tem sintomas de uma situação possivelmente infecciosa ou algum tipo de doença associada a uma resposta inflamatória importante. É uma dor abdominal, mal-estar, posteriormente com febre, episódios de vômito. Na verdade, isso aqui era uma paciente com apendicite. Perceba que ela tem uma anemia do tipo normocrômica normocítica leve, mas o que chama a atenção dela é essa leucocitose, porém, com um desvio à esquerda até acentuado de 34% de bastonetes, mas é um desvio escalonado. Nós não vemos metamelócitos, melócitos em proporções maiores, às vezes, do que o próprio bastonete. E o que apresenta aqui também, essa neutrofilia com esse desvio à esquerda, além disso, é a presença de granulações tóxicas, corpúsculos de Dole, vacuolização citoplasmática dos neutrófilos e o número de plaquetas é normal. A presença de granulações tóxicas, corpúsculos de Dole e vacuolização citoplasmáticas nos neutrófilos é uma coisa que chama a atenção geralmente para benignidade. Então, quando eu tenho aqui uma suspeita de que tem uma leucocitose, que poderia pensar em uma situação de uma LMC, mas eu vejo que tem granulações, Dole, vacuolizações, isso me leva fortemente a pensar que isso é uma situação em resposta a um processo infeccioso, inflamatório, e que não está associado a uma neoplasia, ou seja, é uma situação de benignidade e passageira ou temporária. E isso nós chamamos de reação leucemoide, né? Então, a reação leucemoide o que é? Uma resposta inflamatória exacerbada que mimetiza ou fica parecido com uma leucemia. Isso acontece, e é um processo benigno, não é maligno. Isso acontece ou pode acontecer às custas do aumento de granulócitos, normalmente em processos infecciosos bacterianos, que é o mais comum, por exemplo, pneumonias, meningites, ou às custas de aumento da linhagem linfóide. Isso estaria associado a algumas doenças bacterianas, por exemplo, a tosse comprida, coqueluche, mas principalmente as doenças virais, em que tem uma resposta linfoproliferativa importante. E ela é muito mais comum em crianças do que em adultos. Então vejam só que interessante. Se nós tivermos uma situação de reação leucemoide com leucocitose às custas de granulócitos, o diagnóstico diferencial é leucemia mieloide crônica. Se tem granulações tóxicas, corpúsculos de Dole, etc., fala a favor de infecção e não de LMC. Se nós temos lá uma leucocitose às custas de linfócitos, de aumento de linfócitos, o diagnóstico diferencial é uma reação leucemoide com diagnóstico diferencial de LLC. Lembrando que leucemia linfocítica crônica é uma leucemia que não acontece em crianças. Então, se esse fato, essa reação leucemoide linfocitária é em crianças, não se pensa em LLC, mas se pensa sim numa doença infecciosa viral, alguma coisa assim, como citomegalovirose e outros tipos virais presentes, ok? Então, esse quadrinho nos mostra assim as reações leucemóides, como elas acontecem e quais são as leucemias que devem ser diferenciadas nesses hemogramas quando aparecem. Então, nesse slide aqui eu trago para vocês exatamente as principais diferenças e características de cada uma dessas neoplasias mieloproliferativas. Lembrando que a LMC clássica, ela versa com leucocitose, com desvio à esquerda não escalonado, predominantemente às custas dos precursores mieloides em todos os seus graus de maturação, acompanhado de basofilia, normalmente, de trombocitose. A polistemia vera
eu vou ter um aumento de leucócitos e plaquetas, mas não é um aumento progressivo, geralmente, mas o que chama atenção é o aumento do hematócrito e da hemoglobina e da poliglobulia, o aumento de eritrócitos também. É o único que versa com esse tipo de alteração e que não apresenta anemia. A maioria das neoplasias de medula óssea, agora todas elas, geralmente se apresentam com anemia no hemograma. A trombocitose essencial é aquela que nós temos uma plaquetose isolada, sem geralmente alterações do leucograma e do eritrograma. A mielofibrose seria um paciente com anemia, com reação leucoeritroblástica, com a presença de dacriócitos, lembram? Muitas vezes, e com leucocitose e trombocitose na maioria das vezes. Aqui a leucemia neutrofílica crônica, como comentei, geralmente às custas de precursores mieloides, granulocíticos maduros. E a reação leucemoide, que seria uma reação ao processo infeccioso, uma leucocitose aumentada em relação à reação ao processo infeccioso, mas que geralmente pode apresentar granulações tóxicas, corpúsculos de Dole e a vacuolização citoplasmática nos neutrófilos, e fosfatase alcalina nesses pacientes vai estar aumentada, fosfatase alcalina leucocitária, tá certo? Então isso aqui chama atenção para um processo benigno. Então quando a gente olha esse quadro, acho que fica mais fácil a gente tentar diferenciar as características entre essas principais doenças neoplásicas e também da reação leucemoide, que pode estar presente muitas vezes e nos levar a ter uma impressão que esse paciente possa estar com leucemia, mas ele na verdade tem uma resposta a um processo infeccioso. Claro que a clínica do paciente é muito importante. Na maioria das vezes da reação leucemoide, existem sinais e sintomas que caracterizam uma doença infecciosa, como febre, mal-estar, enfim, condições típicas de uma doença infecciosa, seja ela viral, seja ela bacteriana. Bem, pessoal, nós encerramos aqui então essa segunda parte das doenças neoplásicas da medula óssea com as neoplasias mieloproliferativas. No nosso próximo encontro nós iremos abordar as síndromes mielodisplásicas. Obrigado.